Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? Carol aqui, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico que está dando o que falar nessa internet. Nós vamos falar sobre a inteligência artificial ChatGPT, que na verdade é uma ferramenta, é colocado em prática a tal da inteligência artificial para facilitar a nossa vida. Vamos falar um pouquinho? Será que vai substituir empregos? Será que vai substituir escritos acadêmicos? Será que você consegue escrever um texto acadêmico inteiro só com o ChatGPT? Vem que nesse vídeo eu vou te contar. Se você não me conhece, eu vou me apresentar. Olá, eu sou a doutora Carol Bernardo, ou Carolina Bernardo. Eu sou bióloga, sou mestre em ecologia e sou doutora em economia de meio ambiente. E eu oriento, mentoro alunas e alunos de graduação e de pós-graduação que estão escrevendo seus trabalhos de TCC, de dissertação ou de tese, ou seja, mestrado ou doutorado, e também trabalho com consultoria em meio ambiente relacionado à minha área de economia ambiental. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o ChatGPT e seu uso dentro da área acadêmica. Como é que ele pode te ajudar a escrita do trabalho acadêmico? Será que ele vai escrever o trabalho para você? Será que você pode usar ele sem dar crédito nenhum? Será que você pode pegar e pedir para ele escrever todo o seu método e você pegar lá, copiar e colar no seu trabalho acadêmico? Vamos ver isso? Eu fiz algumas perguntas parecidas como essa ao chat e eu vou mostrar para vocês agora, compartilhando a minha tela. Bom, gente, essa aqui é a minha tela e eu até perguntei para ele, escreva um roteiro de vídeo no YouTube sobre como usar o ChatGPT em uma pesquisa científica acadêmica. Colocou assim: olá a todos e bem-vindos ao nosso vídeo sobre como usar o ChatGPT em pesquisa acadêmica. Para quem ainda não conhece, o ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial que pode responder a perguntas e gerar texto a partir de informações fornecidas a ele. Ele foi treinado em uma grande variedade de dados e tem a capacidade de gerar textos em diversos idiomas e estilos. E agora vamos ver como você pode usar o ChatGPT em sua pesquisa científica ou acadêmica. Defina a pergunta de pesquisa, é o que eu sempre falo a todos. Antes de usar o ChatGPT, é importante que você defina a sua pergunta de pesquisa com clareza. Isso ajudará você a orientar a sua pesquisa e fornecer ao ChatGPT informações suficientes para gerar textos relevantes. 2. Coletar informações. Com sua pergunta de pesquisa definida, colete informações relevantes sobre o assunto. Você pode usar fontes como artigos, livros, pesquisas e outras publicações relevantes para coletar essas informações. Use o ChatGPT para gerar texto. Aí é que vem um aviso interessante. Com as informações coletadas, você pode usar o ChatGPT para gerar um texto adicional para a sua pesquisa. Por exemplo, você pode usar o ChatGPT para gerar uma discussão sobre um tópico específico ou para fornecer mais informações sobre o estudo anterior. Então, ponto de atenção aqui. Primeira coisa, alerta, alerta, alerta. Se você tem dificuldade de ter uma discussão, fazer uma discussão com o seu texto sobre os resultados que você achou e comparar com artigos científicos, talvez você possa usar o ChatGPT para que te auxilie nesse processo de escrita da discussão. Então, para isso, é só você colocar um texto, que já vou te mostrar, que eu já fiz mais ou menos isso, e pedir para ele parafrasear, por exemplo, que é uma das coisas que eu coloquei aqui, ou mesmo você pode pedir para ele juntar informações e comparar, isso é bem interessante. 4. Revisão. É importante lembrar que o ChatGPT ainda é uma inteligência artificial e, portanto, pode fornecer respostas imprecisas ou irrelevantes. Para isso, é importante que você revise o texto gerado pelo ChatGPT e verifique com fontes confiáveis. Outro ponto de atenção aqui, a gente precisa entender que isso é uma ferramenta prática desenvolvida a partir de uma inteligência artificial. Ele tem acesso a diversas fontes na internet, não só o Wikipédia, mas diversos. Ele faz um escaneamento completo. Só que, exatamente por isso, nem sempre essas informações são 100% acuradas, ou seja, são 100% corretas. Você precisa, enquanto aluno, perceber se aquilo que está escrito é válido ou não dentro da sua área, dentro do seu estudo. Beleza? Então, ponto de atenção.
5, uso ético. Finalmente, lembre-se de usar o ChatGPT de maneira ética e responsável. Não plagie textos gerados pelo ChatGPT e sempre dê créditos às fontes de informação usadas na pesquisa, assim como a gente sempre pede para vocês darem créditos, para vocês referenciarem, para vocês citarem. Então, você pode citar o ChatGPT? Pode e deve. Se você, desculpa, gente, se você gerou alguma informação pelo ChatGPT, não coloque como se fosse sua. Por favor, cite a fonte. Com essas dicas, você pode começar a usar o ChatGPT em sua pesquisa científica e acadêmica. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Obrigado por assistir. Então, eu pedi para ele escrever um roteiro de uso do ChatGPT na escrita científica, na escrita acadêmica. E aí, gente, eu pedi o seguinte, enquadramento teórico. Como fazer um enquadramento teórico sobre educação inclusiva, por exemplo, um tema aleatório. Olha só o que ele diz para a gente. O enquadramento teórico sobre educação inclusiva envolve a compreensão de uma série de conceitos e abordagens relacionados à inclusão educacional. A seguir, apresenta algumas ideias que podem ser consideradas enquadramento teórico. Então, outra aplicação, se você está com dúvida de saber que tópicos colocar no seu enquadramento teórico da sua dissertação, do seu TCC, da sua tese, este é um exemplo que você pode usar o ChatGPT. Você pode pedir para ele como fazer um enquadramento teórico sobre, para colocar seu tema, de preferência, quanto mais específico, melhor. Então, quanto mais específico for que você colocar o que você quer que ele ache para você, melhor. Então, ele deu para a gente um roteirinho de enquadramento teórico dentro da educação inclusiva, por exemplo. Definição de inclusão educacional, princípios de inclusão educacional, modelos de inclusão educacional, barreiras para a inclusão educacional, estratégias para a promoção da inclusão educacional. A Helena fala, ao elaborar o enquadramento teórico sobre educação inclusiva, é importante considerar esses e outros conceitos e abordagens relevantes, bem como pesquisas e teorias existentes sobre o tema. Isso significa que você não vai usar o ChatGPT, só o ChatGPT. Significa que ele é uma ferramenta que pode te auxiliar quando você tem branco total. Quando você tem branco total, você fala, poxa, eu vou pedir uma ajuda aqui ao ChatGPT e ver o que ele pode fazer. A partir dos tópicos que ele te dá, o que você pode fazer? Aí você vai na literatura específica e aí isso já vai te dar um clareamento. Já vai te dar, por exemplo, que tipo de palavras-chave que você pode utilizar para ir buscar referências para o seu enquadramento teórico. Não é, Mara? Mara. Outra coisa que eu pedi, economia ambiental, que é minha área. Deixa eu ver aqui se ele abre, está demorando um pouco. Aqui, descreva um método de revisão bibliográfica sistemática sobre economia ambiental. Então, por exemplo, se você está escrevendo um TCC, que você pode usar a revisão bibliográfica sistemática, ou mesmo você está escrevendo um enquadramento teórico em que você vai usar a revisão sistemática como método de pesquisa. E aí eu coloquei aqui exatamente sobre economia ambiental, que é a minha área. Aí ele fala, uma revisão bibliográfica sistemática é um método de pesquisa que busca resumir, avaliar e sintetizar a evidência existente sobre um tópico específico. A seguir, escreva os passos para realizar uma revisão sistemática sobre economia ambiental. Então, ele está te dando os passos, meu bem. Se você não sabe o passo a passo para fazer uma revisão sistemática, você pode usar o ChatGPT. De novo, de preferência, coloque especificidade. Eu coloquei um pouco mais geral, eu falei economia ambiental, mas você pode colocar dados mais específicos da economia ambiental ou de um subtema dentro da temática que você está abordando para ser mais específico possível. Então, exemplo, formular a pergunta de pesquisa, que é a primeira coisa que vocês devem fazer sempre, eu sempre falo isso para meus alunos. Identificar as bases de dados, aí ele deu bases de dados específicas da economia, como o Ecolint, Ecolint, que é uma base de dados específicos para achar textos de economia. Definir critérios de seleção, que é justamente a base da revisão sistemática de literatura, em que a gente precisa de critérios de seleção e de exclusão para considerar os artigos que nós estamos achando, realizar a busca, selecionar os estudos, avaliar a qualidade dos estudos, então a gente precisa avaliar, e ele ainda dá, para uma avaliação crítica dos estudos, como Cochrane Risk of Bias 2 ou Robbins 1, que são ferramentas para ver a questão
digamos, veracidade ou qualidade dos próprios textos que você está buscando na internet. Extrair os dados, sintetizar os resultados e escrever o relatório. Gente, isso aqui é um boom na cabeça, né? Porque tem o passo a passo. Eu sei que a dificuldade de vocês é, às vezes, achar o passo a passo. E com perguntas específicas ao ChatGPT, você pode ter esse passo a passo. Lembrando que não é 100% de acurácia, não é 100% apurado, mas muita coisa do que ele traz aqui é relevante para você que está escrevendo seu TCC, sua dissertação, seu tese, tá? Aí eu coloquei sobre Pink Money, por exemplo. O ChatGPT pode escrever meu trabalho final de curso sobre Pink Money, que eu tenho uma mentorada que está escrevendo sobre isso. Aí ele fala, lamento, mas com o modelo de linguagem não sou capaz de escrever um trabalho final de curso sobre Pink Money para você. No entanto, posso fornecer informações e sugestões sobre o tema para ajudá-lo a escrever o seu próprio trabalho. Isso é maravilhoso, porque, de novo, se você está com dificuldade de achar palavras-chave sobre o tema, de você achar qualquer coisa relacionada sobre o tema na internet, você vem aqui no ChatGPT, que ele vai te dar várias coisas que você pode pegar trechos, pegar palavras-chave e colocar nas ferramentas de busca na internet para você achar artigos específicos sobre isso. Então, ele fala, Pink Money é um termo que se refere ao poder de compra e influência econômica dos indivíduos LGBTQIA+. E aí ele fala o significado da sigla em uma sociedade. É um mercado em crescimento que representa bilhões de dólares em todo o mundo e que muitas empresas estão começando a reconhecer e a se envolver. Ao escrever seu trabalho final de curso, você pode explorar tópicos como a história do Pink Money. Olha que legal. Ao escrever seu trabalho final de curso, você pode explorar tópicos como a história do Pink Money, sua importância na economia global, como as empresas estão tentando alcançar o mercado LGBTQIA+, quais as oportunidades e desafios desse mercado e como as empresas podem melhorar suas práticas para incluir e respeitar a diversidade. Além disso, é importante que você inclua referências e fontes confiáveis em seu trabalho, para que possa apoiar suas afirmações com evidências sólidas. Também é recomendável que você se certifique a seguir as orientações específicas de formatação e estilo da escrita fornecidos pelo seu professor ou pela instituição. Espero que essas informações sejam úteis para você escrever seu trabalho de final de curso sobre Pink Money. Gente, é muito lindo, né? Tipo, é uma conversa. Você quer uma informação e tal, pergunta para o ChatGPT. De novo, é 100% puro? Não, mas ele vai te ajudar muito, principalmente em pessoas que têm dificuldade de iniciar alguma coisa. Se você tem dificuldade de iniciar na escrita, eu sugiro fortemente que você já entre. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você já se inscreva. Né? E aí, o que eu pedi? Eu pedi para ele fazer o seguinte, que é uma coisa que vocês também têm muita dificuldade, a gente sabe que em trabalhos científicos a gente tem que reduzir o número de citações diretas, ou seja, copiar-colar. E eu sei que vocês têm muita dificuldade de tirar, ou seja, de parafrasear, de fazer com que seu cérebro seja um filtro, né? Eu falo que é pensar como se fosse um filtro e sair daqui das suas mãos suas próprias palavras a respeito daquilo que você leu. Tudo que você escreve na introdução e no enquadramento teórico do seu trabalho, tirando os objetivos e tirando a parte justificativa, deve ser referenciado, ou seja, você não tirou da sua cabeça, você tirou de literatura que você leu. Então, eu fiz esse exemplo para você aqui, ó. Parafraseie a seguinte citação. Então, você pode colocar assim, parafraseie a seguinte citação, entre aspas, parará, parará, parará. E ele fez isso, ou seja, isso vai ajudar você a escrever o seu TCC sem que você precise copiar, colar, sem que você precise fazer 50 mil citações diretas, o que não é legal, o que seu orientador vai criticar e que a banca também vai criticar. Então, ele fez esse trabalho para mim. Ó. De acordo com a citação, os homens são responsáveis por realizar tarefas breves, perigosas e espetaculares, como matar animais, trabalhar na agricultura e participar de atividades militares que interrompam a rotina diária. Em contraste, as mulheres são encarregadas de tarefas domésticas privadas, ocultas e muitas vezes invisíveis, como cuidar de criança, animais, além de trabalho ao ar livre, que envolvam água, plantas, bem como as atividades humildes e monótonas. As mulheres são geralmente associadas a um ambiente úmido, parará, parará, enquanto os homens são parará, parará, parará. Isso ele tirou de onde? Tirou do trecho copiado de um livro, e aí eu coloquei o trecho aí e pedi para ele parafrasear. Então,
Gente, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Então, queridas e queridos, como que o ChatGPT pode te ajudar? Ele vai escrever... Primeira pergunta, a gente já matou. Ele vai escrever seu trabalho? Não, ele não vai escrever o seu trabalho. Você pode colocar coisas que você tirou dele sem citar? Também não. Não coloque nada sem citação. Tenha citação. Mas ele pode te ajudar de várias formas. Passo a passo, te dando passo a passo de revisão sistemática, te dando passo a passo de outras metodologias que você, inclusive, pode colocar e pesquisar no ChatGPT. Ele pode te dar assuntos interessantes sobre um determinado tema, como escrever um enquadramento teórico, que também vai te dar palavras-chave para você procurar artigos na literatura e até te dá ferramentas para você pesquisar qualidades de texto, se você utilizar uma revisão sistemática, por exemplo, como a gente viu, né, que às vezes você demora para procurar, demora para saber, o ChatGPT já vai te dar isso. E uma das coisas que eu acho mais importantes, que vocês têm mais dificuldades, é parafrasear detalhes, né, parafrasear citações diretas. Então, ao invés de colocar citações diretas, você pode colocar aí, pedir para ele parafrasear e ele vai te dar uma sentença. Por favor, coloque a fonte quando você for escrever o seu trabalho acadêmico científico. Não vai pensando que o seu professor não vai saber que você pode ter utilizado o ChatGPT em tudo que você escreveu, principalmente se tiver algumas informações que forem incorretas ou desconexas. Por quê? Porque o ChatGPT não é 100% de acurácia. Ele pode ter alguns errinhos. E quem é o responsável para achar esses errinhos e corrigir é você, que está escrevendo o seu trabalho e que sabe mais o seu trabalho. Ninguém sabe mais o seu trabalho, a não ser você. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desmistificar um pouco e como que você pode usar o ChatGPT no seu trabalho acadêmico. O link para você fazer inscrição, né, se cadastrar, precisa se cadastrar para utilizar, está aqui embaixo no vídeo. E se você quer entrar na pós-graduação e saber um pouquinho o que é que está na pós-graduação, que nunca ninguém te contou, acesse meu e-book, é gratuito, para você saber o que você vai achar na pós-graduação. Ele é dividido em 4 sessões super especiais e compartilhe também para quem você acha que vai precisar desse livro. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem por aqui. Se você ainda não acompanha o canal para receber todas as sinalizações quando eu colocar vídeos novos, por favor, clica no sininho, assine, lembra de dar seu like e de compartilhar para quem você acha que vai fazer sucesso com o ChatGPT escrevendo a sua dissertação, sua tese, seu TCC, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.